Gente, agora nós vamos para uma palestra que eu tô muito animada para ouvir, porque hoje em dia, né, a gente está vendo aí muitas pessoas se movimentando para incentivar a gente a cuidar do corpo, a fazer exercícios físicos. E nós, que temos uma vida guiada por Deus, precisamos entender que isso também é cuidar daquilo que o Senhor nos deu, que é o corpo, que é o templo do Espírito Santo. Então eu quero que, por favor, vocês recebam com muito carinho aqui nessa manhã o doutor João Branco e a doutora Renata Branco, que vai falar sobre o tema Cuidar do Corpo é Espiritual. Aplauda o Senhor. Bom dia. Bom Obrigado dia, pela bom dia. apresentação. Ana, depois de você, né, Renata? Uma coisa que Deus molda tudo da maneira que tem que ser. Às vezes a gente programa tudo, vem esse insight, vem a sua mensagem e acaba que coincide, né, amor, com o que a gente está procurando. E, primeiramente, quer se apresentar, amor? Isso está sendo um desafio, tá? A gente sempre palestra, a gente sempre palestrou, mas nunca juntos e fazendo trocadinho. Então a gente falou, vamos deixar a coisa acontecer, que quando na parte médica, dentro da área específica que a gente trabalha e faz palestra, muitas das vezes a gente não tem oportunidade de estar próximo assim de vocês, conversar, interagir, abrir para perguntas e fazer do jeito que Deus faz, né? Da maneira que a coisa tem que ser. Então, desculpa eventuais erros, mas a gente vai tentar se entrosar. Eu ainda estou impactada com a palestra da Ana, então ainda tô... Não tem como não estar, né? Não é? Se apresenta, amor, para quem não... Bem, eu sou a Renata, sou nutricionista clínica e esportiva, e hoje a gente veio aqui para falar sobre saúde para vocês. E aí, a Renata não fala, mas eu falo por mim. Ah. Sou João Branco, médico, trabalho em medicina há 23 anos, ela é muito mais nova, ela não assume a idade. Mas eu trabalho com medicina há 23 anos, comecei a minha história dentro de um hospital onde a gente trabalhava com doenças, e a partir daquele momento, algo virou na minha vida que eu falei, eu não consigo trabalhar com doenças da maneira que eu estava trabalhando, que eu achava que eu iria ser cirurgião vascular, e cirurgião vascular trabalha muito com amputação de pessoas que não tratam doenças que levam à amputação. Uma delas, diabetes. Outra delas, insuficiência vascular, que faz com que o sangue não chegue nas extremidades e aquela perna começa, aquele dedo, aquele membro começa a apodrecer. E essa notícia quem dá é um médico novo. Eu falei, eu não posso trabalhar com isso. Eu não conseguiria ser completo e viver feliz numa profissão que eu escolhi, que é fazer o bem, curar, etc., só dando notícia dessa maneira. Igual o oncologista. Tem gente que tem capacidade para isso. Eu não me sentia capaz para isso. Então, isso aqui vai ser um bate-papo que seja disruptivo para vocês, que seja inovador e que seja também alguma coisa que entre na cabeça de vocês em relação a mudança de estilo de vida, alguma coisa que possa trazer benefício para a gente começar a viver o novo. E hoje a gente trabalha junto, a gente tem uma clínica e a gente atende junto, eu como nutricionista, ele médico, então todo paciente que vai lá no consultório passa por nós dois, que aí a gente faz essa equipe multidisciplinar. Lembrando disso também, né, foi um gancho, nós fomos os primeiros que começamos a levar para a Zona Oeste o tratamento multidisciplinar. A gente acreditar que uma pessoa só não é capaz de fazer tudo que a pessoa precisa. E aí é um entendimento de uma medicina que seja integrada, integrativa, multidisciplinar, para que a pessoa tenha o benefício de fato e não só seja medicalizada, digamos assim. E o nosso... Aponta para onde? Saiu para o meio da... Saiu no meio, igual da Ana. Enfim, o primeiro slide da nossa apresentação não veio. Mas o tema fala muito a favor. Tratar do corpo ou se cuidar é espiritual. E aí eu estava com a Renata num evento
né, que a gente também participa de outros eventos, e não só do mundo cristão. A gente também convive com várias pessoas, a gente anda em muitos lugares. Aí vem uma pessoa falar assim para a gente: vocês, hein, agora com esse tipo de palestra, vocês são ecléticos. Aí eu olhei assim para a Renata, eu falei: Renata, o que é um casal eclético? No mesmo momento eu fiquei meio assim: eu não sou esse negócio não, que negócio é esse casal moderno eclético? Aí eu fui lá pesquisar o que seria eclético. Eclético é uma nomenclatura nova que eles estão usando, que onde você se adapta, muda conforme a necessidade que você gera. Eu falei: ó, tá repreendido, eu não sou eclético e tudo, mas pode se chamar que a gente tem uma abordagem médica holística, tem uma abordagem médica ampla, não nada relacionado à modernidade, mas a medicina de hoje já entende que o corpo compreende 3 conceitos, onde a gente integra mente, onde a gente integra corpo e a gente integra espírito. Isso, a medicina tem que ter essa noção. Se a gente só tratar o que a gente chama no mundo cristão a carne, o médico chama de tratar a biologia, não é tratado de uma maneira integrada, que não possa gerar toda a efetividade num tratamento em si. Igual a Ana contou aqui, a gente sabe que quem tem uma notícia de câncer e leva a notícia de uma maneira negativa, com pensamentos não positivos, que não consegue fazer ou se apegar a alguma força que seja positiva, a quimioterapia não é eficaz em cerca de 70% das condições de cura. Então, a gente entende que nós somos seres onde essa integração é imprescindível, tá? Segundo, a prevenção se torna algo que seja sagrado. E eu trouxe aqui alguns pensamentos. O que seria um ato de amor? Cuidar do corpo e demonstrar amor a Deus, a nós mesmos e ao próximo. Por quê? Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. A gente cuidando do corpo, a gente cuidando da nossa matéria, a gente conseguindo filtrar aquilo que é positivo ou negativo para a nossa carne, a gente está adorando a Deus fazendo isso, tá? Ato de fé. A prevenção reflete nossa confiança no plano de Deus para a nossa vida. E o ato espiritual, cada escolha saudável é uma oração em ação, honrando o templo do Espírito Santo, tá? E aqui vem, exatamente, a gente não combinou a palestra da Ana, e aqui trazendo uma particularidade, a gente congrega na mesma igreja, a gente conseguiu estar naquela foto, daquela ação do João, a camisa do João, que é meu xará, quando a gente soube, eu carrego a camisa todo dia dentro da minha bolsa de atividade física, eu saio de manhã para fazer minha atividade, dentro daquela bolsa ali, eu não uso a camisa dele, mas eu vejo a camisa dele todo dia que eu vou fazer uma atividade física, que eu estou ali, porque aquilo me inspira, aquilo me gerou um ânimo diferente, sabendo que um João, um José, qualquer nome que seja, uma criança que teve um ato tão nobre, que tinha vontade, não de ter um brinquedo, de ir para a Disney, etc., que tinha vontade de doar quem tinha, e isso, a gente estava junto nessa ação, foi uma ação muito proveitosa, e acaba que eu levo a camisa dele todo dia comigo. Então, o quanto que é importante a gente integrar corpo, alma, espírito, para estar fazendo isso. Como é que a gente pode viver hoje sem pensar, com a consciência que a gente tem no mundo cristão, de não ter a consciência que a gente vive por um propósito? E na medicina isso é muito difícil, porque às vezes a gente lida com pessoas que só têm consciência, que só dão valor àquilo que o papel mostra, aquilo que a parte molecular mostra. E aqui a gente está trazendo esse conceito que a integração daquilo que a gente não vê depende da sua espiritualidade, depende da sua fé, depende daquilo que você tem como propósito. E cuidando do corpo faz com que você consiga realizar esse propósito de uma maneira melhorada, mais leve, sem outras amarras.
Porque às vezes a gente não está vendo, mas a gente sabe que a gente liga com inimigos, né? Quando a gente levanta a nossa mão e a gente toma um posicionamento de quem é nosso Deus, de quem que a gente defende, de quem que modificou a nossa vida, a gente vai receber ataque. A gente tem inimigos diuturnamente que, se a gente não nos fortalecermos, a gente não consegue fazer a missão, que é fazer o propósito divino. Então, a nossa saúde física sustenta a nossa capacidade de servir ao reino de Deus com energia e vitalidade. Quem aqui, quando vai numa ação, se tiver com uma dor, se tiver ruim da coluna, se tiver com alguma limitação que a gente possa evitar, quem aqui vai fazer uma ação, vai conseguir fazer aquele propósito de uma maneira eficaz, mais eficiente? É o que eu falo, né? Um soldado na guerra que esteja ferido, ele desloca até 2, 3 que estão ali na missão para tentar tirar ele daquele problema. E se a gente for com um problema numa ação e tirar 2, 3 que estivessem ali dentro de uma programação, a gente está até fazendo com que aquele propósito não seja realizado de uma maneira eficaz. Então, essa é a nossa missão. Eu e a Renata, a gente entendeu que o nosso propósito é passar a mensagem para as pessoas que, cuidando do templo, cuidando do corpo, sabendo as necessidades de cuidar das doenças que são evitáveis, a gente está agradando a Deus, a gente está cuidando para que a gente consiga fazer a nossa missão e que a gente não influencie em algo que seja nocivo. E a gente trabalha muito, a gente tem 20 anos de experiência com obesidade. E o nosso propósito de vida que a gente veio trazer aqui hoje são informações. A gente sabe que a obesidade, ela hoje gera cerca de 229 outras doenças subsequentes que faz com que você não tenha esse propósito. Igual a Ana teve, minha mãe teve câncer de mama aos 49 anos, eu era interno da faculdade, isso foi impactante para mim, a mesma história. Tivemos que passar por essa dificuldade e hoje eu sei que a doença que eu combato, a doença que a gente faz pessoas conviverem e não deixarem ela levar a um caminho ruim, a gente tem noção que a obesidade, por exemplo, câncer de mama, vou dar o exemplo aqui que a Ana veio, e a gente não combinou isso, foi Deus. O câncer de mama em uma mulher obesa, ele é incidente e maligno 10 vezes mais, por causa dos fatores hormonais que a doença obesidade gera de comorbidade por causa do câncer. Então, essa mensagem, essa informação, o problema é que às vezes a gente não tem informação. E aí a nossa missão passou a ser informar, passou a conduzir, a levantar a bandeira das pessoas que precisam ter conscientização e precisam tratar a obesidade para não ter doenças consequentes dessa maneira. Não é, amor? Não, é o teu. Não, é antes. Então, vai. É esse mesmo. É esse mesmo, vai. Então, gente, aqui nós vamos falar sobre a mordomia cristã na nutrição. Quando você escuta falar em prática espiritual, o que você pensa? Você pensa em orar, em ler a Bíblia, em subir um monte, mas você pensa no seu corpo? Você não pensa no corpo. E o corpo, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. A gente tem que cuidar do nosso corpo. Que cuidar do nosso corpo, assim como o João falou, a gente está agradando a Deus. Porque tudo que Deus criou, a gente tem que ser grato. E Deus criou o nosso corpo. Deus criou os alimentos para nos nutrir. Não para a gente utilizar os alimentos para causar doença para nós. Então, aqui eu coloquei aqui, cadê? Me dá aqui o... Então, aqui eu coloquei que cuidar do corpo não é vaidade. Cuidar do corpo nós chamamos de mordomia cristã. Vocês já ouviram falar em mordomia cristã? Mordomia cristã em relação à nutrição. Então, o nosso papel hoje, nós somos administradores fiéis dos recursos que Deus nos confiou. Então, com a alimentação, a mordomia cristã, a nutrição, ela transforma a nossa vida. Por que transforma a nossa vida? Porque a nutrição, ela pode te dar qualidade de vida. Ela previne doenças. Então, por isso que ela transforma vidas. Hoje,
Quantas pessoas aqui sentem cansaço, sentem má digestão, barriga estufa e normaliza esses sintomas? Isso não é normal. Está errado. É a nutrição que não está adequada. É o equilíbrio que a gente tem que ter com a alimentação. E aqui vamos falar um pouco da provisão divina dos alimentos. Disse também Deus: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto, que dê semente, ser-vos-á para mantimento. Então, todos os alimentos que têm semente, eles são ricos em nutrientes. São ricos em fibras, proteína, carboidrato, vitaminas, minerais, água, antioxidantes. São nutrientes que nutrem as nossas células. São a farmácia que Deus nos deu. Então, por que a gente precisa esperar ficar doente? Por que a gente não previne? Por que a gente tem que só tratar a doença? Porque a medicina hoje, o João fala sobre isso, a medicina, ela te mantém vivo, mas ela não te dá qualidade de vida. O que dá qualidade de vida é prevenção. E a nutrição, o alimento correto, você se alimentar com equilíbrio, vai te trazer qualidade de vida. Vai tirar esse sintoma de cansaço, você vai dormir melhor, você vai acordar com disposição. Por que eu não acordo bem? Porque você não tem um sono recuperador, você não dorme bem, porque está utilizando alimentos industrializados, excesso de carboidrato, excesso de açúcar, que te gera muita energia e você não dorme bem. E no outro dia você está o quê? Cansado, querendo comer mais, porque isso é um ciclo. Às vezes eu escuto muito, às vezes as pessoas falam assim, porque o cristão, ele não bebe, ele não usa drogas, mas ele come. Gente, não é para ser assim. Não é para ser assim. O excesso é ruim. Deus não quer isso de nós. Deus quer que a gente tenha saúde para cumprir o propósito dele. Porque com saúde a gente consegue cumprir o propósito de Deus. E aqui eu trouxe a pirâmide, que essa pirâmide aqui é a nova pirâmide que a ciência trouxe agora para a gente, que a pirâmide era diferente. A gente tinha a base de carboidratos, né, que eram os pães, massa, e hoje a gente tem como base o quê? Atividade física, hidratação, ervas, temperos. Por que ervas e temperos? Gente, ervas, chá. O chá previne doenças e também trata doenças. Então, é importante a gente estar inserindo na nossa alimentação chá, temperar a nossa comida, porque são ricos em nutrientes, antioxidantes, que vai nutrir as nossas células, vai tratar o nosso organismo. E mais acima, as vitaminas, os minerais, que são as frutas, as verduras, os legumes, e todos eles aqui têm as porções necessárias para a gente estar tendo o equilíbrio. Essa pirâmide é baseada em 2.000 calorias por dia. Lógico que tem gente que necessita mais, tem gente que necessita menos, e aí você vai adequando, personalizando para cada um. Acima, nós temos os carboidratos, que aí são as massas, as batatas, as farinhas. E mais acima, as proteínas, que hoje, por causa dos veganos, vegetarianos, nós juntamos as carnes junto com as leguminosas, que são os feijões, que junto o feijão com arroz, a gente tem aquele combo completo de aminoácidos essenciais. Então, que a gente utiliza para pacientes que são veganos, vegetarianos. E acima, os óleos. As gorduras boas, como o azeite, o abacate, que tem que fazer parte da nossa alimentação. A gordura saturada, que é a gordura da carne, tem que fazer parte, mas em menor quantidade. E aqui vem o versículo, mas o fruto do Espírito é o amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Então, temperança, gente. A temperança é o fruto do Espírito na alimentação. O autocontrole é fruto do Espírito Santo, não apenas da força de vontade. Não é só força de vontade. A gente tem que ter fé, a gente tem que acreditar em Deus. Que tudo, a obesidade, como o João falou, ela existe em várias camadas. A gordura, por dentro dessa gordura, existem muitas emoções. Raiva, traumas, tristeza, medo, ansiedade. E isso tudo tem tratamento. Mas a gente precisa ter fé. A gente precisa ter fé com ação. A gente precisa ter os dois para a gente conseguir mudar isso.
A gente precisa ter esse equilíbrio. Porque não adianta a gente só sentar e orar. A gente precisa agir também. A gente precisa agir, a gente precisa procurar os médicos, pessoas especialistas, para poder ajudar. E fazer. Ir lá, fazer sua atividade física. Eu, por exemplo, eu já tive compulsão alimentar. Eu era fissurada em doce. Mas eu descobri o porquê que eu era fissurada em doce. Uma amiga minha, ela me deu um livro. Ela é missionária. E aí, todo dia à noite, eu ia lendo aquele livro, né? E um dia, eu lendo, li 5 páginas do livro, depois eu orei, fui dormir, e eu tive um sonho. Quando eu acordei, eu lembrei do sonho todo, fui para a academia, fui treinar, e ali me deu um gatilho. Eu tenho uma diferença grande de uma perna para outra. Eu tenho um desvio de coluna muito grande. E quando eu era menor, isso me gerava muita dor. Isso me gerava um medo, porque eu tinha um amiguinho que tinha, sabe, aqueles coletes de ferro. Eu tinha pavor de usar aquilo. Eu ia para o meu quarto, eu chorava sozinha, com medo de ter que usar aquilo. E as dores que eu sentia. Então, isso eu levei para a vida. Então, eu comecei a ter ansiedade. E essa ansiedade era por medo. Medo de tudo que eu senti lá atrás. Do que poderia acontecer comigo. Se eu ia operar, porque às vezes eu ia no médico, talvez eu tivesse que operar. E aí eu comecei a ter compulsão. Eu comia doce, estava estressada, comia doce, mas eu me acabava no doce. Então, comecei a ter problema intestinal, e aí é uma consequência, aí vem vários sintomas, e você estuda, você sabe o porquê está causando aquilo, mas você não consegue parar. Então, depois desse sonho, eu vou lembrar o livro depois para falar para vocês, é um livro espírita, gente, qual é o nome do livro? Eu esqueci o nome do livro. É um livro que fala sobre fé, mas agora eu esqueci o nome do livro. E ali eu tive esse gatilho. Eu falei, não, eu preciso mudar. Eu preciso ter fé, eu preciso acreditar. O meu personal falava assim, Renato, você tem que treinar descalço, você precisa aprender a pisar no chão. Porque eu não piso no chão. Né? Porque como eu tenho uma perna maior que a outra, você não pisa direito no chão. Eu falei assim, não, eu vou. Eu falei, não, porque quando eu vou treinar descalço, eu fico enjoada. Aí você inventa várias desculpas, mas você não tenta. Você não vai lá e faz. E aí eu comecei a fazer. Comecei a treinar descalço, treinava e treinava, persistia. Hoje, eu sinto muito menos dor do que eu sentia antes. As minhas dores melhoraram absurdamente. Eu tirei o doce, lógico, eu como doce quando eu quero, mas eu não como por compulsão. Eu não como por emoção, porque eu comia por emoção, porque a minha emoção não estava tratada. E hoje eu tratei a minha emoção. Tratei com ação e com fé, acreditando que Deus iria me ajudar. E Deus me ajudou. Hoje eu estou aqui, sem o doce, sem dor, consigo ficar em pé aqui, sem problema algum, que antes eu tinha medo de ficar em pé. Eu, numa palestra, eu tinha medo. Hoje, não. Mas é a ação com fé. Você tem que fazer os dois. E aqui, a nutrição versus a alimentação emocional, que é o que eu acabei de falar, que o propósito verdadeiro da alimentação é o quê? Nutrir o corpo. Não alimentar emoções, que é o que a maioria das vezes a gente faz. A gente está estressado, a gente está ansioso. Na correria do dia a dia, quando a gente vê, comer uma barra de chocolate, comer um pacote inteiro do biscoito. Então, assim, está com fome? Para pensar. É fome? Tenho necessidade de comer isso? Eu preciso disso? Será que se eu beber uma água ou eu comer um prato de comida saudável, eu não vou me sentir melhor? Pensa nas consequências que você traz depois, as doenças que você pode trazer em comer aquilo ali. E aquilo ali não vai resolver o seu problema, pelo contrário, vai te trazer mais problemas ainda. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades. Então, aqui está os sinais de alimentação emocional, que é comer quando não há fome, que é o que eu acabei de falar, quando você não sente fome, você está comendo por emoção. Buscar os alimentos específicos, principalmente os alimentos que têm mais açúcar, que têm mais gordura, que são os alimentos que viciam muito mais, né? Então, você come, você se frustra, porque você sabe que você não poderia ter comido aquilo, vem aquela tristeza, mas você já comeu. E aí, daqui a pouco, você está naquele ciclo de novo. Você não precisa ficar nesse ciclo. Você precisa se cuidar. Você precisa cuidar do seu corpo. Porque cuidando do seu corpo, você está agradando a Deus. Pensem nisso. E, como eu falei aqui, o sentimento de culpa, que sempre ocorre depois. E comer consciente, gente. Sempre comer consciente, mastigar. A mastigação é fundamental para o seu corpo entender que você comeu. Porque se você não mastigar, daqui a pouco você já está com fome de novo. Porque o alimento entrou.
mas o seu cérebro não entendeu o que você comeu. Então, você vai e você quer comer de novo. Ah, existe um número de mastigadas? Existe. É de 20 a 30 mastigadas. Ah, é muito, eu não vou aguentar fazer isso. Gente, faz uma semana. 30 mastigadas, conta. Que depois é hábito. Quando você vê, você está mastigando 30 vezes. A mastigação começa da boca. Se o alimento ele chega lá no seu intestino sem estar digerido, você começa a ter problemas no intestino. Aí vem prisão de ventre, a barriga estufa. Chega paciente lá no consultório, doutora, eu estou com minha barriga imensa. Às vezes que nem é gordura. É a barriga estufada, porque não está digerindo a comida. A comida está ali. A pessoa não vai no banheiro, fica uma semana sem ir no banheiro. Isso não é normal. E aí, buscando em Deus o que tentamos encontrar na comida. Alegria. Aí eu coloquei aqui, encontrar a alegria verdadeira na comunhão com Deus e outros cristãos. A ajuda profissional, né, que aí você buscar a médicos especializados no assunto, médicos, nutricionistas, psicólogos que podem te ajudar. A paz, buscar a paz na palavra de Deus, não em alimentos. Gente, está ansioso, está estressado, pega a Bíblia, ora. Quando você para orar, você fica consciente do que você tem que fazer. Então, para algum minuto, eu sei que a vida é muito agitada, está tudo muito corrido, mas 5, 10 minutos não vai fazer diferença. Pelo contrário, você vai conseguir agir com sabedoria. Você vai conseguir escolher o que é certo. Que nem sempre, quando a gente está na correria, a gente consegue escolher o que é certo. Aí depois já fez, aí se arrepende. Conforto. Substituir o conforto dos alimentos pela oração e intimidade com Deus e atividade física. A atividade física não pode faltar. A atividade física cura a depressão. Você se movimentar, nem que seja uma caminhada. A gente precisa caminhar. Contato com a natureza é muito importante. Caminhar na praia, caminhar na rua, caminhar numa praça. Mas caminhe, tenha esse contato. E nesse momento, esse momento de atividade é uma terapia ativa. Que ali você está pensando, você pode estar orando, você pode estar adorando a Deus, porque você está cuidando do seu corpo. A partir do momento que você cuida do seu corpo, você adora a Deus. E aqui vem os princípios bíblicos da variedade. E como a gente está falando de emagrecimento, eu sempre falo, primeira coisa que quando meus pacientes chegam lá no consultório é cuidar do intestino, porque o intestino é o nosso segundo cérebro, tudo acontece ali. Então a gente precisa começar a cuidar do intestino até para absorver bem os nutrientes, vitaminas, minerais. E o que eu sempre falo, é sempre importante, quando você pensa em emagrecimento, vem logo na cabeça dieta restritiva. Não estou falando que não tem que fazer restrição de caloria. Tem que fazer sim, mas chega uma hora que o seu corpo se acostuma e você não aguenta mais fazer aquilo, tanta restrição. Aí o que você faz? Para, não aguento mais. Então, é importante você ciclar entre as dietas. Então, o que eu faço? Começo com uma dieta low carb, que é 50 a 100 gramas de carboidrato. Depois, uma dieta cetogênica, que aí você faz um período mais curto, que é menos carboidrato. Depois, você vai para uma normocalórica, para a pessoa, preciso relaxar aqui um pouquinho. Então, você come com mais equilíbrio. E a dieta do Mediterrâneo, que é um padrão bíblico de alimentação, né? Que é rico em azeites, verduras, legumes, que é uma dieta que você consegue levar mais a longo prazo. Mas é importante fazer esse ciclo, até mesmo para você ingerir todos os nutrientes, porque quando você faz muita restrição, você acaba ficando deficiente. Então, assim, tanto o excesso como a deficiência é ruim na nossa vida. Então, é ciclar. É você estar variando as dietas, não fazer só um tipo de dieta. Você está sempre variando nos alimentos. Os alimentos estão aí, gente, coloridos, texturas diferentes, sabores diferentes. Tá aí. É uma farmácia natural. A farmácia que Deus criou para a gente aproveitar, para a gente prevenir doença, para a gente se cuidar, para a gente ter disposição. E aqui eu trouxe umas receitinhas para vocês. Como hoje a gente fala muito de ansiedade, muito de estresse. Então, esse chazinho, eu gosto muito de trazer esse chazinho, porque para você tomar à noite, para melhorar o estresse, a ansiedade, dormir com mais qualidade. Então, é um chazinho com uma oração.
Então, é um momento que você vai ler sua Bíblia, vai orar e vai tomar o seu chá. Diminui um pouquinho a luz, vai para o seu quarto, para você dormir, ter um sono recuperador. Que hoje as pessoas com celular, com computador, com internet, elas não estão conseguindo ter um sono recuperador. Elas acordam cansadas. E se você acorda cansada no outro dia, o que melhora o cansaço? O que dá energia? Comida. Então, a pessoa procura o quê? Comida, principalmente carboidrato, que é o que dá energia. Aí eu trouxe mais outro blend aí ansiolítico para vocês, que também ajuda no sono. Printaram aí. Que esse chazinho é muito bom. E depois, quem quiser, me manda lá um direct, que eu fiz um e-book para vocês. E aí eu mando para vocês com várias receitinhas dessa de chá. E um chá para digestão, que isso é uma reclamação muito grande que eu tenho no consultório, que é má digestão. Porque as pessoas comem correndo, comem vendo o celular, não mastigam, como eu falei, então começa aquela barriguinha a estufar. Então, esse chazinho aqui é muito bom antes das refeições, tanto o almoço como o jantar. Tome esse chazinho que vocês vão ver o quanto melhora esse estufamento na barriga. E é o que eu falei, chá, erva, gente, utilizem o que a natureza deu para a gente. Utilizem, que vai ajudar muito vocês a ter qualidade de vida, a não ficar doente. A gente não precisa esperar ficar doente para se cuidar. A gente pode estar se cuidando sempre. Então, e o planejamento semanal, que é importante a gente ter essa organização. Assim como a gente se organiza no nosso trabalho, a gente precisa se organizar na nossa vida em casa, porque a partir do momento que a nossa casa está bagunçada, tudo fica bagunçado, nossas emoções ficam bagunçadas. É igual um armário desarrumado, é a mesma coisa. Se você não está conseguindo arrumar o seu armário, imagina a sua vida como não fica. Então, começa a se planejar na sua casa. Chega domingo ou sábado, aí o dia que vocês escolherem, façam a refeição, escolham a refeição da semana. Façam a sua comidinha para levar para o seu trabalho, vocês vão gastar menos. E vão comer com mais qualidade. Eu sei que às vezes não dá tempo, mas congelem, deixam congelado, você não perde os nutrientes congelando. E sempre fazer a listinha de compras antes de ir no mercado. Porque a partir do momento que você não faz a lista de compra, você chega no mercado e compra besteira. Principalmente para o mercado com fome. Vai comprar besteira no mercado. Então, besteira, não estou dizendo que a gente não possa comer besteira, mas é o equilíbrio. Tem que ser exceção. Hoje em dia, a exceção virou regra. E a partir do momento que vira regra, aí você acaba trazendo doença. Então, não tem problema você ir numa festinha, comer um bolo, comer um doce, comer um hambúrguer, não tem problema. Mas é a exceção. Então, façam a listinha de compra para ir no mercado. E o preparo das refeições, sempre, quando der, comer em família, eu sei que nem sempre dá, mas é importante essa união na mesa. Você já fazer o seu prato, levar o seu prato pronto para a mesa, não deixar ali a refeição exposta para você não ficar ali conversando e toda hora beliscando quando você vê você comeu mais do que deveria. Nem estava mais com fome, mas estava comendo porque estava conversando. E respeitar o ritmo circadiano. O nosso organismo, ele é diurno, ele não é noturno. Não fomos feitos para comer à noite, fomos feitos para comer de dia. Então, coma mais de dia e menos à noite. Então, de manhã, você pode estar fazendo uma refeição com mais carboidrato. À noite, diminuam, façam um chá, façam uma refeição mais leve, salada, legumes, uma proteína magra, porque você vai dormir, você não vai gastar essa energia. Então, você não precisa dessa energia. À noite, quando dá umas 6 horas da noite, quando começa a descer o sol, é o horário que a nossa energia vai caindo para você conseguir dormir. E assim vai com a alimentação. Você tem que ir diminuindo as calorias para você conseguir ter um sono reparador. Esse é seu. Agora eu vou passar para ele, que ele vai terminar aqui. Gente, agora já temos aqui um recado de 10 minutos, mas como a gente falou também de propósito, o que a gente trouxe aqui realmente é algo que possa entregar alguma coisa para vocês. Como eu falei, eu trabalho com obesidade há 20 anos, e algumas ações que a gente já teve por experiência, e eu, por ser de família de obeso, a Renata sabe, eu tenho um irmão obeso, bariátrico, a gente sabe que a ciência limita, mas a gente agindo de maneira multidisciplinar e sempre batalhando e criando os métodos,
a gente não quer travar isso para a gente quer trazer de benefício para todos e passar algo positivo dentro desse propósito que a gente tem. Eu não posso deixar ele no mercado, entendeu? Porque quando ele vai no mercado, lá em casa tem que ser eu para ir no mercado. Porque quando ele vai no mercado, vem besteira para casa. Então, quem tem que ir no mercado sou eu. Eu sou banido do mercado, mas tá bom. Ele gosta, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. E depois eu tenho que me esforçar o dobro. Depois eu agradeço. Amor, obrigado por não fazer eu comprar aquela tortilha. Obrigado por não fazer eu comprar aquela castanha em excesso. Porque eu gosto. Eu fui criado por uma avó italiana que morreu com 92 anos, que Deus a tenha, que ela chegava para a gente e falava assim: meu filho, a festa foi boa? Eu falei, vó, a festa foi maravilhosa, porque a festa estava fulano, ciclano, beltrano, as pessoas maravilhosas. Meu filho, a festa é boa se a comida é boa. Você comeu bem? Então, então a festa é boa. Então, isso é um imprint da nossa cabeça que a gente não saber de onde veio isso da infância, onde que a gente lida com a realidade de hoje, de onde veio, a gente não vai identificar onde a gente tem que agir. Então, portanto, quer coma mais, quer que bebas ou faça outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Isso, eu vou passar aqui, dentro do que a gente vai passar da nossa metodologia que a gente criou, o que você pode fazer de analogia dentro do que a gente vive para agradar a Deus, que é uma da nossa missão. Quando a gente criou também o texto da palestra, as pessoas questionando, eles falaram, mas o que a ciência tem a ver com a fé? E eu trouxe um embasamento científico para a gente, se alguém questionar vocês em relação o que a cabeça, a mente possa fazer de modificação. Alguém sabe qual a diferença entre o cérebro e o que a gente chama de mente? Ou vocês acham, quem acha que cérebro e mente é a mesma coisa? Ou quem acha que não é? É a mesma coisa? Não é. Vou passar para você. Exatamente. O cérebro é o órgão que está dentro da caixa craniana. E a mente? A mente são todos os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos não estão ligados ao órgão cérebro. E, às vezes, a gente trata o órgão cérebro com nutrientes, com a questão bioquímica, mas o nosso pensamento não tem como ser medicalizado. Como é que você medicaliza se eu quiser descer daqui e botar na minha cabeça? Eu vou descer e vou cair, vou descer e vou cair, vou descer e vou cair, opa, cair. Como é que você trata isso? Você vai medicalizar o meu cérebro para eu não pensar isso? Então, é praticamente impossível a gente conseguir tratar o pensamento, a não ser a pessoa fazendo um exercício de autoconfiança e etc. Então, placebo, todo mundo já ouviu falar. O que é o efeito placebo? É a pílula de farinha que faz efeito como se fosse o remédio. Então, exatamente, a gente traz aqui que existem fenômenos comprovados pelas ciências dentro, expectativa positiva, ativação neurobiológica, onde, além da atividade física, o cérebro libera endorfinas, dopamina, serotonina, conforme a questão que a gente pensa. A cura integral, né, a melhora mensurável dos sintomas através do corpo, mente e espírito. Sempre a gente pensar nessa tríade. E aí, as evidências científicas já estão aqui, não é nada específico que a gente vai trazer, mas eu falo aqui, o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Isso aqui é uma passagem de Provérbios 17, 22. Olha como é importante o tipo de pensamento que a gente faz para estar executando isso. E, do outro lado, existe o efeito placebo, cientificamente comprovado, e existe o efeito nocebo. Alguém já ouviu falar no efeito nocebo? O efeito nocebo é exatamente isso, é o oposto do placebo. São as expectativas negativas. Às vezes a gente quer ajudar a pessoa, a gente escolhe pessoas para ajudar, mas aquela pessoa não abre a mente, ela não está receptiva a uma mensagem positiva, ela acha que tudo vai dar ruim, ela acha que todo remédio que ela vai tomar vai causar um efeito colateral. E se você tomar algo que não tem nada a ver, que não seja fármaco,
que você pense que vai fazer mal, você vai ter o imprint daqueles sintomas. E isso é comprovado. A expectativa negativa, a ativação de metodologia de estresse, os sintomas reais. Então, a gente fala em medicina aquilo que é sinal e aquilo que é sintoma. O sinal a gente consegue mensurar. O sintoma é aquilo que é descrito, mas não necessariamente a gente comprova. Mas a pessoa sente. A gente acolhe, a gente fala, olha, você está sentindo isso, eu sei, mas esse sentimento é algo que você gerou numa expectativa negativa. Então, você não pode achar que você vai mudar a sua vida positivamente para melhorar a qualidade de vida, diminuir aquilo que vai levar você ao que a gente chama de doenças crônicas não transmissíveis, que são as coisas que a gente adquire durante um péssimo hábito. Você vai adquirir isso e muitas das vezes essas doenças são silenciosas. Ela vai te matando aos poucos, ela vai te tirar do propósito. Ela, na mulher, vai gerar mais risco de câncer, no homem também. Então, olha a negatividade disso. E aí, a explicação, placebo é um remédio da esperança. Se você for já positivo para criar um ambiente favorável, você já está se tratando. E o efeito nocebo é o veneno do medo. Você achar que tudo vai fazer mal, negativismo, a oração que não está presente todo dia, os hábitos cristãos negativos, que é que a gente fala, né, o imprint do inimigo na nossa vida. E aqui, isso aqui foi uma metodologia que a gente criou, que eu vou entregar tudo para vocês aqui, depois a gente tem o QR Code, a gente vai mandar o e-book, isso é propósito da nossa vida, que a gente está fazendo com que a gente vivendo e aprendendo e trazendo novidades para que impacte na vida positiva de vocês. Primeira coisa, a gente criou uma metodologia dos 5 pilares que são fundamentais anti-obesidade. Então, a gente faz o seguinte, um fenômeno que a gente tem que ter é um fenômeno restritivo. Esse fenômeno, a gente cria uma palavra mnemônica para você entender o seguinte, você tem que ter uma identidade. Essa identidade sua cristã, tendo certeza da pessoa que você é, a sua persona, você vai identificar aquilo que está te fazendo mal. Quando alguém pede ali na entrada, qual é seu nome, sua identidade? Tu dá a sua identidade. A mesma coisa, você vai ter que ter essa identificação para reconhecer aquilo que você tem que restringir. Ou fumo, ou álcool, ou drogas, ou carboidrato em excesso, ou doce em excesso, você cria essa identificação. A partir do momento que a gente vê que você não pode fazer aquilo de outras vezes, você identifica onde está o problema. E não fugir do problema, não se esconder daquilo que está te causando mal. Então, esse é o primeiro pilar que a gente vai mostrar aqui. Identifica aquilo que está te fazendo mal. Vamos tirando isso da sua vida. Segundo, quebrar o sedentarismo. Até mesmo, biblicamente, quando a gente acompanha tudo que Jesus fez, né, para levar a palavra, o ide, Jesus sempre falava, andeis comigo, caminhais comigo, tudo é movimento. E o homem hoje, moderno, é um homem sedentário, é um homem parado, a mulher não faz as atividades básicas que tem que fazer. Então, quebrar o sedentarismo significa a palavra motivação. Você tem que ter uma ação por um motivo. O motivo é fazer com que você consiga vencer essa barreira. Terceiro pilar, identificação de transtornos ou distúrbios mentais, que depois da pandemia, cada vez isso ficou mais influente no nosso dia a dia. Óbvio que a gente está trazendo aqui de uma maneira ampla, mas é necessário um apoio, uma condução também do profissional responsável. E a gente batalha para isso, para que as pessoas, de maneira ampla, tenham acesso, tá? Uma pessoa, uma andorinha não faz verão. A gente está identificando aqui para que você tenha consciência. Muitas delas, as doenças, né, que precisam de tratamento, precisam também de medicalização, precisam da ciência. Muitas vezes os transtornos são ansiedade, pânico, cansaço, depressão, distimia, que às vezes causa um prejuízo muito grande para a vida da pessoa. Se causa prejuízo ou sofrimento,
Isso você precisa de uma rede de apoio, não de um profissional, mas às vezes de outros profissionais, inclusive profissional de educação física. A gente trabalha com esporte também, às vezes o atleta fica desanimado, cansado. E às vezes o treinador fala, sabe qual é o melhor pré-treino? Aí o atleta, não, é um grito no ouvido. Isso é um estímulo. A equipe, o ânimo ali, a galera que você está cercada, né? Não pode ficar igual aquele desenhozinho, que aquele bichinho fica, ó vida, ó morte. Se ficar assim, você envolvido com isso, vai dar ruim. Quarto pilar, identificar aquilo que te estressa. Tem gente que é workaholic, tem gente que trabalha demais, não identifica que tem que ter um momento de descanso. Né? O burnout foi reconhecido hoje pela OMS e causa até motivo de dispensa laborativa no trabalho. Você pode se dispensar dependendo das situações que vocês gerem em função desse estresse crônico. E aí você precisa, além, né, outra palavra de mobilização. E aqui, por último, e não menos importante, que a Renata também passou e já deu a dica aqui para vocês, sobre a reestruturação do sono. E para ter um sono confortável, não é tomando remédio controlado. Muitas das vezes você precisa de organização e reparação. Você tem que identificar os danos do ambiente que você está. Você precisa se organizar em questão de horário, em retirada de tela e outros fatores mais que você, além, se precisar, tem que pensar de não só medicalizar, tem que pensar em aquilo que você tem que fazer pela sua própria parte. Então, aqui, existe essa metodologia, existem esses fatores que toda hora a gente tem que formar esse ciclo. A nossa vida é cíclica, é completamente renovável, que às vezes, no momento, você está dormindo mais, regulou o sono, mas aí vem um fator estressor que gerou um transtorno mental e o sono ficou ruim de novo. Então, isso é uma roda viva que toda hora você tem que estar reativando e executando o plano para ter melhora de qualidade de vida. E a partir daí é o que eu falo, a gente trouxe uma realidade aqui de transformação que a gente soube que também é nosso propósito, foi que a gente fez o tratamento da Jordana, onde o gatilho dela, emocional, foi quando a gente foi para a Disney, que ela não conseguia entrar nos brinquedos. Então, olha o momento de identificação que foi. Né? Aí, a gente estava na sala, eu não sou cirurgião, mas é que a Jordana é nossa filha, e aí a gente trouxe, que eu falei, eu tenho um irmão que é biológico, mas eu tenho uma filha também, que não tem carga biológica comigo, mas tem afetiva, é a nossa filha, e a gente precisou, dentro de casa, lidar com as situações reais, cotidianas, de uma pessoa que tem dificuldade, que precisa de acolhimento, que precisa estar sendo entendida, e não só sendo rechaçada, aquele pensamento que a gente vê as pessoas falando que todo obeso ou pessoa que está no sobrepeso é o gordinho sem vergonha, é aquele que é preguiçoso, aquele que não cuida. A gente sabe que não é isso. A dificuldade vai muito além daqueles paradigmas, daqueles preconceitos que a pessoa tem com o gordinho. E o que acontece? A princípio, não influenciava na autoestima, mas o trauma de não poder realizar um sonho fez com que a chave virasse. E a gente traz aqui hoje como é que ela ficou, né, a grande transformação. E a transformação é o que a gente falou, é a fé e ação. Todas aquelas ações que a gente gerou ali, a motivação, organização, identificação de todos os sintomas que pode estar levando vocês para o buraco, é o que vocês têm que incluir também na fé. E como diz também, a fé sem ação é morta, e a ação sem fé é cega. Isso foi um pensador que fez baseado, assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Você chegar em casa, orar, Deus te abençoar, e você não fazer o mover, você não vai conseguir chegar lá. Você precisa, para essa fé com obra,
ter essa transformação. Precisa de você ter uma função ativa, adquirir o posicionamento, a identidade de sujeito de modificação e não querer ser mudado. Você que é o gerador da mudança. E aqui, agradecer a todos em função de Deus, da nossa família, agradecer a comissão organizadora, o nosso pastor Mário Brunet, todos que vocês ficarem aqui, os que estão também online vendo, e mostrar o que a gente, podendo contribuir,